Anteriormente, Kim voltou para casa e conheceu a sua segunda tia, Jennifer, que veio falar com ele sobre seu casamento arranjado. Ele diz a ela que ainda está na faculdade e que o casamento pode esperar até depois de sua formatura. Mas sua tia desmente suas palavras, e ela passa a falar mal de todos de sua família. Isso deixa puto, e ele bate na mesa irritado. Sua tia se levanta para ir embora, mas ainda lembra de se casar em breve. Ele então a insulta, e vai para seu quarto. Ao chegar ao quarto, liga para Tracy e a pede um favor. Depois de um tempo, enquanto a tia de Kim, Jennifer, se diverte, e passa o tempo com alguns homens no bar, Tracy ordena que sua agente tire sua perna, e arranque um rim também. Enquanto isso, naquela noite, Kim passa a madrugada inteira fazendo artefatos de proteção para seus amigos e familiares, que o ajuda a saber imediatamente quando a pessoa está em perigo. Na manhã seguinte, ele dá a seus pais e a sua irmã um dos artefatos de proteção que fez para eles. Na escola, ele dorme na sala de aula, pois ficou acordado a noite toda fazendo os artefatos. A professora o vê, e diz para ele ir responder a pergunta no quadro. Ele se pergunta como resolveria a questão, se nem prestava atenção na aula. Ele então se lembra de Laura, uma de suas colegas de classe, ensinando-o em sua vida passada, e ele resolve com precisão a questão. Todos, inclusive a professora, ficam surpresos ao vê-lo resolver o exercício, embora estivesse dormindo durante a aula. Isso faz com que a professora o torne o representante da turma. Depois da aula, Kim fica com a cabeça em cima da mesa, para que os outros não o vejam fazer os talismãs. De repente, seu melhor amigo toca nele, e ele para rapidamente. Ele então dá o talismã a ele para sua proteção. Seu amigo conta a ele sobre os próximos eventos esportivos que irão acontecer na escola nos próximos dias, e pergunta se ele participará. Kim diz que não está interessado, mas seu amigo consegue convencê-lo a participar. Eventualmente, depois de um tempo, uma garota, chamada Luana, vem procurar por Kim. Ela é a ídolo da escola, que canta e toca piano. Ela o convida para uma festa, oferecida por um amigo do ensino fundamental, dizendo a ele que outros amigos também adorariam vê-lo. Depois que ela sai, Kim vai encontrar Sylvia em sua classe, e a vê fazendo o dever de casa. Ela está com dificuldade de resolver a questão, e Kim se oferece para ensiná-la, pois é a mesma questão que ele resolveu na aula. Depois de ensiná-la, ele diz para ela vir com ele, e ao sair, ele dá a ela um dos artefatos de proteção que ele fez. De volta para a aula, Kim decide fazer mais 30 artefatos antes que o sino toque, para que possa levar para a família de Tracy, como ele prometeu. Depois de um tempo, a campainha toca, e ele coloca todos os artefatos que fez em sua bolsa. Ele decide ir para a casa de Tracy, mas seu amigo vem falar com ele, e pergunta se ele gostaria de sair com ele de noite, mas ele recusa, e vai em direção à casa de Tracy. Tracy está tão feliz em vê-lo novamente, pois estava sentindo falta dele. Ele também dá a ela o artefato de proteção, e enquanto ela se pergunta para que serve, ele joga um catéter de vidro nela. De repente, o talismã ativa uma barreira de energia automaticamente, que impede o copo de atingi-la. Ela fica animada com o presente e o beija, e diz que deseja dormir com ele como uma recompensa, mas ele diz a ela que tem negócios em outro lugar, e que voltaria para vê-la. Ele sai, e vai para a casa de Juana, e ele a encontra dormindo, e então a acorda. Ao vê-lo, ela se emociona e o abraça. Depois que ela dorme, Kim descobre que ela tem reunido informações sobre a antiga família de artes marciais para ele. No caminho de volta, recebe uma ligação de seu pai, perguntando sobre seu paradeiro, para que sua mãe possa buscá-lo. Depois de um tempo, sua mãe chega, e ele entra no carro. Sua mãe então pergunta onde ele esteve, pois ela pode sentir o cheiro de uma mulher nele. Ele mente para ela, e ela o aconselha a não ficar sozinho com uma mulher desconhecida. Ele então recebe uma mensagem no celular, informando que a família de Tracy acabou de pagar a ele 1.200.000 pelos talismãs que ele deu a elas. Ele pensa que se produzir artefatos pode render tanto para ele, então fabricar elixires lhe renderá uma fortuna. Ao chegar em casa, ele vai ao encontro de Jay, e também lhe dá um artefato de proteção. Jay agradece, e diz a ele que essa é a primeira vez que alguém se importa com ele como um amigo. Ambos compartilham seus passados feios, e bebem até ficarem bêbados. Kim volta para casa, e encontra sua irmã tentando entrar furtivamente em casa, pois já era tarde. Ela o vê, e reclama que ele voltou tão tarde, e que está cheirando a bebida. Ela logo desmaia, e cai em suas mãos, pois também está bêbada. Kim a leva para o quarto, e quando ele tenta sair, sua irmã o puxa para a cama. Ela começa a mencionar o nome de um cara, e tenta beijá-lo. Ele também, sem saber o que está fazendo, devido ao estado de embriaguez,
tenta ficar com ela, mas logo cai em si, e percebe que era sua irmã. Ele então se levanta e sai do quarto, prometendo a si mesmo que nunca mais irá beber. No dia seguinte, ele vai comprar roupas para a festa de reencontro, e pensa que também precisaria de um carro para não ter que ficar incomodando Jay. Então, ele vê Joe, um de seus antigos colegas de classe. Joe informa sobre a festa de reencontro que está organizando, mas Kim diz a ele que Luana já o convidou 2 dias antes. Joe fica surpreso com o convite pessoal de Luana, e sai furioso. Joe costumava intimidar Kim, e espalhava mentiras sobre ele quando eles estavam no ensino fundamental. Ele então vai a uma concessionária para comprar um carro, e algumas mulheres o veem, e começam a pensar que uma senhora rica deve estar cuidando dele. À noite, Kim chega de carro para a festa de reencontro. Ele vê Sylvia, e pergunta a ela sobre Luana, que o convidou, mas ela diz que não é da conta dela. Ela então conta a ele sobre uma aposta que Joe fez com todos, que Kim viria para a festa vestido com uniforme escolar, e se perdesse, pagaria a comida de todos durante uma semana. Joe perdeu sua aposta, e agora está com raiva. Joe anuncia a todos, que eles se prepararão para os Jogos Olímpicos, e planeja formar um time masculino de basquete. Ele convida Kim para entrar, tentando o ridicularizar, mas ele diz que não está interessado. Kim então alimenta Sylvia, o que deixa Joe com ciúmes. Carinhosamente, Sylvia pergunta se ele entraria no time de basquete, e ele diz que entrará se ela o beijar. Ela então sugere um beijo francês em vez disso, e todos começam a admirar eles, chamando-os de casal. Kim então convida a todos para comer sobremesa em um restaurante próximo, por sua conta. Agora ele chamou a atenção de todos para ele, e tirou a atenção de Joe, que organizou o evento, ficando assim como atração da festa. Depois de um tempo, Luana chega, e Joe vai recebê-la. No entanto, ela o ignora, e vai ao encontro de Kim. Joe é convidado a tocar piano, e convida Luana para dançar enquanto ele toca. Então, Luana diz a todos, que irá dedicar essa dança a seu melhor amigo, Kim. Sylvia começa a sentir ciúmes, já que ela está dançando para ele. Enquanto isso, Joe fica com raiva, porque Kim está conversando com Sylvia, enquanto a garota de quem ele gosta, está dançando para ele. Joe fica furioso, porém, Kim ridiculariza sua música, e ele fica ainda mais furioso. Ele assume uma postura de luta, e exige um pedido de desculpas dele. Em vez disso, Kim diz a ele para se despedir de suas mãos se perder, e isso deixa com muito medo. Ele então começa a assobiar a canção dos deuses, uma música que aprendeu quando estava se convertendo a um deus em sua vida passada. Uma sombra se levanta atrás dele, e Joe fica apavorado. No entanto, Luana intervém para impedir ele. E Sylvia também diz para ele parar, para que ele não se meta em problemas. Kim foi tão influenciado pela ira da música, que quase se esqueceu de que não estava no céu. Ele pega uma faca e corta o cabelo de Joe. Ele então diz que não é mais o velho Kim, e que agora poderia intimidá-lo facilmente, e o avisa para nunca mais aparecer diante dele. Joe sai envergonhado, e a festa continua. Depois da festa, Kim percebe que tem cerveja em si mesmo, e pensa que não poderia ir para a casa de seus pais com esse cheiro. Ele liga para sua irmã, para avisar que não voltará para casa, e decide ir até a casa de Juana. Na entrada de sua casa, ele encontra a porta aberta, e quando ele entra, encontra um homem lutando com ela. Ele tenta defendê-la, mas logo descobre que é o pai dela. O pai de Juana afirma que ela deve uma quantia em dinheiro a ele, mas ela se opõe, dizendo que foi ele quem usou o dinheiro em apostas. Ele afirma que é seu direito receber dinheiro dela. Ela joga o cartão de débito nele com raiva, mas ele diz que vai pegar o dinheiro do namorado dela. Juana tenta defender Kim, dizendo que ele é apenas um estudante sem dinheiro, e ao ouvir isso, seu pai a agarra, e então diz a ela para vender seu corpo para homens ricos. Kim diz a ele que pagará o valor que ele pedir, mas deve assinar um documento, afirmando que terminaria a relação de pai e filha entre eles, e nunca mais a perturbaria. Ele primeiro rejeita, mas depois concorda, quando Kim ameaça cancelar a oferta. Depois de assinar o documento, Kim transforma uma caneca em uma arma usando magia, e o fere como um aviso do que pode acontecer se ele perturbar o Juana novamente. Ele beija Juana, e os dois dormem juntos a noite toda. Na manhã seguinte, Juana acorda Kim, e diz a ele que tem algo bom para ele. Ela havia preparado uma boa refeição no café da manhã. Ele se pergunta por que ela o está tratando de maneira especial, e ela diz que não quer perder ele. Ele diz a ela para não se preocupar tanto, e ser ela mesma. Depois de um tempo, ele recebe uma mensagem de Jay, dizendo que já mandou o dinheiro que ele pediu, a mesma quantia que quer dar ao pai de Juana. Ele então recebe uma mensagem de Sylvia, dizendo para ir ao clube de basquete depois da escola.
No clube de basquete, Sylvia pergunta a ele sobre a nova fórmula medicinal, que ele disse a ela que tinha. Ele então dá a ela um pedaço de papel contendo a fórmula, e diz que ajudaria os magos com a atualização mágica. Sylvia então pergunta se ele confia nela, e o que ele faria se ela fugisse com a fórmula. No entanto, ele diz a ela que não se importa com o dinheiro, mas quer genuinamente ajudar a família dela. Ela diz a ele que se apaixonou por ele, e então o beija. Mais tarde, na casa de Kim, sua mãe vem ao seu encontro enquanto ele estuda, e pergunta se ele gosta de alguma garota. Sua mãe diz a ele que não se importa se ele se casar com a pessoa que ama, mas sua família não permitirá que ele faça isso, e diz que ela é impotente para protegê-lo. Ela diz a ele que se ele quiser se casar com a garota de sua escolha, e se livrar do casamento arranjado, ele deve entrar na Universidade Nacional. Depois de um tempo, Kim começa a cultivar, e invoca sua espada. Ele descobre que a espada parece diferente, ela está com ferrugem, e se a ferrugem não desaparecer, haverá enormes consequências. Ele pensa que pode ter passado por um caminho diferente durante seu processo de cultivo. Ele tem que encontrar um jarro para a espada o mais rápido possível e escondê-la, porque pode morrer se não o fizer. Ele recebe uma ligação, e quando atende, Jay está gritando com ele, porque o esperava no leilão, que está começando. Kim havia dormido na aula, e esqueceu que haveria o leilão. Ele vai imediatamente ao leilão, para ver se encontra algum material espiritual que seja adequado para fazer a bainha de sua espada. No leilão, algumas mulheres o veem, e começam a zombar dele por causa de como ele está vestido. Uma das mulheres bate nele, e diz que este não é um lugar onde pessoas pobres como ele deveriam estar. Ele a desafia, e ela fica com raiva. Ela tenta acertá-lo, mas ele agarra a mão dela, e a inflige dor. Jay os vê, e defende Kim. Enquanto ele expulsa o casal que zombou Kim da casa de leilões, Jay conta a ele como interceptou alguém da família Shu, da capital imperial, que veio comprar informações sobre sua segunda tia, Jennifer, que perdeu uma perna e um rim. Kim finge que não sabe nada sobre a morte de sua tia. Em seguida, Tracy e sua mãe chegam à casa de leilões, e Tracy está animado por ver Kim novamente. Kim e Tracy vão para a sala, e Kim verifica a lista de itens do leilão. Ele descobre que a pedra espiritual, sobre a qual contou a Jay, apareceu no leilão. Ele então vai dar uma bebida a Tracy, e enquanto isso, ela o puxa para perto de si. Ela o seduz, e eles logo começam a se agarrar, mas Jay entra e os vê. Ele pede desculpas por interromper e sai rapidamente. Tracy tenta continuar, mas Kim diz a ela que eles devem parar, e fazer outra hora, pois ele se sente desconfortável com Jay por perto. Enquanto isso, Jay nunca tinha saído, ele estava atrás da porta ouvindo tudo. Kim o chama, e ele traz as informações sobre todos os itens do leilão. No entanto, Kim verifica, e não consegue encontrar nenhum material dourado espiritual dos deuses que possa libertar a espada. Jay pega a informação dele, e mostra para Tracy, dizendo que os olhos de Kim estão muito altos. Tracy vê um item, e ao observá-lo, Kim amplia a imagem, e percebe que o item tem o mesmo material que ele está procurando. De repente, ele ouve a voz de Sylvia da sala de leilões, oferecendo uma grande quantia por um item. Ele se pergunta por que Sylvia deu um lance tão alto, e decide descobrir qual o item leiloado. Ele descobre que é a fórmula da família de Sylvia, e se pergunta quem deve tê-la leiloado. Jay sai para descobrir, enquanto Kim volta para encontrar Tracy. Ele pergunta por que ela não se importa com as atividades de sua família, e só se preocupa em brincar com os homens. Ele pergunta como ela poderia resolver os problemas da família, quando ela nem se preocupa com os assuntos familiares. Depois de um tempo, Jay volta para contar quanto foi feito nas pedras espirituais. Kim então pergunta a ele quem é o comprador do vaso. Ele descobriu que o item tem o mesmo material que procura. Jay diz a ele que é contra as regras revelar o comprador, mas Kim diz a ele que ele está preocupado apenas com o recipiente de bronze, e não com o vinho em si. Jay fica surpreso, e se pergunta se o container também era um tesouro que ele julgou mal. Kim deixa Jay, e volta para casa. No caminho, ele vê uma placa indicando uma construção em andamento à frente. Ele não consegue encontrar nenhum carro na estrada, e está se perguntando por que não viu nenhuma construção quando estava indo para o leilão. De repente, um trovão atinge o solo, e ele fica chocado com a poderosa aura ao seu redor. Ele surge em um arbusto próximo, e sai do carro para descobrir o que está acontecendo. Ele vê uma senhora de túnica roxa, uma oficial do departamento de John Wood, se aproximando de uma mulher e seus subordinados.
Kim lembra que Tracy uma vez lhe contou sobre o departamento de John Wood, que o governo os criou, devido à incapacidade da polícia, para governar os antigos grupos de artistas marciais. A oficial está lá para obter um item do leilão da mulher, alegando que pertence ao seu país. A mulher pede ao oficial uma ordem de julgamento, o sinal para tomar medidas do departamento de John Wood. A oficial, fingindo querer cumprir a ordem, de repente, ataca com um soco. Ela mata todos eles em um piscar de olhos, e se dirige para levar o item do leilão. Kim descobre que é o vaso, o mesmo item que ele planeja obter. A mulher descobre que alguém a está espionando, e diz a ele para sair. Ele sai de onde estava, e a mulher lança um ataque nele, mas Kim bloqueia o ataque, e invoca sua espada. Ela acerta um chute no rosto dele, mas não o afeta, e ele lhe dá um soco poderoso, que a faz voar. A mulher saca uma arma com uma aura assassina aterrorizante e atira nele. Pensando que ele está morto, ela pega o item e começa a sair. No entanto, Kim a esfaqueia por trás e ela morre. Kim é gravemente ferido pela aura assassina da bala, então, ele rapidamente começa a cultivar para selar suas feridas, e ele grita de dor enquanto faz. E isso é tudo por hoje, obrigado por assistir, espero que tenha gostado do vídeo. Por favor não esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!